1 Samuel capítulo 15, somente o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é do que a gordura de cordeiros. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Confesso que geralmente eu gosto muito de pregar em culto de mocidade, se não culto de missões. Culto de senhores não sou acostumado, mas a palavra de Deus ela é direcionada a todos aqueles que querem escutá-la. Então que essa noite o Senhor possa falar conosco conforme a sua vontade. Quando eu estava orando a Deus, pedindo a Ele que me direcionasse, o Senhor me levou até esse texto. Um texto bastante conhecido da igreja, creio que todos aqui o conhecem. Um texto que nós já ouvimos diversas pregações. Um texto que eu já até vi como sendo tema de festividade. E é um texto que desperta uma certa curiosidade, uma certa atenção em nossas vidas. Porque aqui o Senhor fala que Ele prefere muito mais a obediência do que muitas vezes o sacrifício que oferecemos ao Senhor. Quando nós pegamos o contexto dessa passagem, nós vamos ver que Israel estava passando por um momento de uma grande mudança na sua nação. Israel foi um povo que, após sair do Egito, após passar tantos e tantos anos perambulando pelo deserto, após ele entrar na terra que Deus havia prometido a eles tinham um sistema de governo diferente daquilo que nós estamos habituados. Quando Israel entra na terra que Deus havia prometido a eles, Deus começa a governar o povo de uma maneira diferente. Diferente de outros povos, onde eles tinham um rei, diferente de outros povos, onde ele tinha um governo centralizado, Israel ele era governado por Deus, usando homens de diferentes localidades. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos ver que Deus sempre levantava juízes de uma região diferente. Deus levantava um juiz de uma tribo, depois levantava de outra tribo. Não tinha um governo centralizado, mas é porque naquele tempo o centro do governo era o Deus Todo-Poderoso. Deus não precisava naquele tempo colocar um centro de governo em Israel, porque Ele já havia se colocado como aquele que seria o centro. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que toda vez que Deus levantava um juiz, o juiz não governava por si só, mas o juiz governava de acordo com a direção de Deus. É por isso que quando um juiz era levantado, um juiz governava ali a nação de Israel, e Israel prosperava, porque não era o homem quem estava liderando, mas era Deus usando um homem para liderar o seu povo. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos que todas as vezes que o povo obedecia ao juiz e andava conforme a vontade de Deus, Israel prosperava. Tinham as batalhas, Israel vencia, vinham as colheitas, Israel colhia com abundância. Nada de ruim acontecia ao povo quando eles obedeciam a Deus. Porém, quando o juiz perecia, Israel começava a se desviar dos caminhos do Senhor. Eles começavam a sofrer as consequências que a desobediência traz às nossas vidas. Quando nós analisamos o livro, nós percebemos que quando estamos debaixo da vontade de Deus, a nossa vida é sempre prosperidade. Mas quando nós saímos debaixo da presença de Deus, as dificuldades começam a tomar conta da nossa vida. Mas Deus é um Deus todo-poderoso e um Deus todo-amoroso, que mesmo quando Israel se desviava do seu caminho, Ele não deixava de ouvir a sua súplica e nem o seu clamor. Toda vez que Israel se desviava, Deus olhava para eles, via o seu sofrimento, e quando eles clamavam, Deus vinha com providência e levantava um novo juiz. E assim Israel foi passando anos e anos, servindo a Deus. Deus abençoava, se desviavam, Deus se afastava. Quando eles precisavam, Deus voltava a ajudar, mas Deus sempre estava ali para quando eles precisavam. E durante muitos anos Israel foi governado dessa maneira. Juízes e mais juízes vinham, juízes e mais juízes lideravam, juízes e mais juízes conduziam o povo no caminho certo. Só que o ser humano é uma pessoa que nunca está contente com tudo aquilo que Deus faz.
Quando a gente olha para a nossa vida e a gente para analisar quantas bênçãos o Senhor já não nos deu, quantas vezes o Senhor já não nos livrou da morte, quantas vezes o Senhor já não nos levantou quando estávamos caídos, mas mesmo assim, como o irmão disse, murmuramos ao Senhor. Nós olhamos para Deus e pensamos que Ele ainda pode fazer mais, e Deus realmente pode, mas será que nós estamos merecendo que Deus faça mais por nós? Nós olhamos para Deus e pedimos para que Ele nos dê mais bênção, nos dê mais prosperidade, mas será que nós estamos merecendo mais bênçãos ao Senhor? A verdade é que nós sabemos pedir e deixamos muito de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos entregado. Se você parar para analisar a sua vida até hoje e você colocar numa balança, você vai ver que tudo que você já fez pelo Senhor não chega nem perto de tudo aquilo que Ele já fez por você. Tudo aquilo que eu já fiz a Deus não chega nem perto do que Ele já fez por mim, porque o simples fato de eu estar aqui hoje falando da palavra dEle e tendo a oportunidade de cultuar Ele é muito mais do que eu posso entregar a Ele. Israel era um povo que nunca estava totalmente contente. Eu lembro que quando eu comecei a trilhar os caminhos do Senhor, eu olhava para a nação de Israel e eu não entendia como é que aquele povo podia murmurar tanto. Um povo que viu Deus libertar eles do Egito da maneira que Deus libertou. Um povo que viu Deus abrir o mar vermelho da maneira que eles viram. Um povo que viu Deus dar a eles tudo que eles precisavam durante o seu tempo no deserto. E mesmo assim era um povo que murmurava a Deus. E eu confesso que eu não conseguia entender como é que eles viam tantas maravilhas e mesmo assim não estavam por satisfeitos. Mas aí eu paro para analisar a minha vida e eu vejo quantos benefícios o Senhor já não me deu e eu esqueço de agradecer a Ele. Eu me atento mais àquilo que Ele não fez e esqueço das coisas que Ele fez. Eu dobro meu joelho e falo: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Senhor, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E esqueço de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. E o povo de Israel estava exatamente dessa mesma maneira. Deus já havia libertado eles muitas vezes. Deus já havia feito eles terem prosperidade muitas vezes. Mas mesmo assim, eles chegam num tempo em que olham para Samuel e diz: Samuel, nós queremos agora um rei. Quando o povo olha para Samuel e pede um rei, eles estavam naquele momento dizendo: Senhor, eu não quero mais que você seja o centro do controle da nossa sociedade. Eu quero que a partir de hoje um homem tome o seu lugar. Quando a gente para analisar a nossa vida, nós vemos que aí começou uma grande decadência do povo de Israel. A partir do momento em que eles olham para Deus e falam que não querem mais Deus no centro do controle de tudo, eles estão abrindo mão de um grande privilégio que aquele povo tinha. Só que quando a gente olha para a nossa vida e a gente pensa que aquele foi um povo todo, pare para pensar um pouquinho. E quantas vezes nós também não tiramos Deus do centro do controle de tudo e queremos direcionar conforme a nossa vontade? Quantas vezes Deus fez uma promessa a nós e tudo que nós precisamos é esperar e confiar, mas nós queremos que aconteça da nossa maneira. Olhamos para Deus e falamos: Deus, não precisa fazer, deixa que eu faço, deixa que eu vou fazer da minha maneira, deixa que eu vou andar conforme eu quero. Nós tiramos Deus do centro do controle da nossa vida. Nós olhamos para Israel e chamamos ele de tolos, mas nós somos mais tolos ainda, porque Israel não sabia a consequência e nós sabemos, e mesmo assim nós fazemos. Uma grande diferença entre o povo de Israel e o cristão da atualidade é que Israel ainda não sabia o que podia acontecer e nós sabemos, e mesmo assim cometemos os mesmos erros. O povo de Israel olha para Deus e fala: eu não quero mais que você seja o centro do controle da minha vida. Eles estavam abrindo mão do maior benefício que eles tinham como povo escolhido por Deus. Israel, eles haviam visto entre os povos uma maneira de governo diferente. Eles viam que nos povos vizinhos eles tinham um rei que governava a terra. Então eles olham para aqueles povos e falam: nós queremos um governo dessa mesma maneira.
Foi aí onde Israel cometeu o segundo grande erro que fez com que eles fossem chegar um dia à decadência. Eles se espelharam naqueles que estavam lá fora, em vez de serem o exemplo que os lá de fora tinham que seguir. Quando Israel começou a olhar para os povos de fora e esqueceram de preservar o que eles estavam sendo dentro de Israel, eles começaram a trazer de fora costumes que desagradavam a Deus. A partir do momento que o cristão deixa de olhar para as Escrituras, deixa de olhar para os mandamentos de Deus, deixa de olhar para a vontade de Deus e começa a olhar as benfeitorias que o mundo tem lá fora, começamos a trazer para as nossas vidas coisas que nos afastam da vontade de Deus. Israel foi um povo que tinha um Deus vivo, mas por diversas vezes escolhiam adorar deuses falsos. Israel foi um povo que tinha tanto privilégio que Deus tinha entregar a eles, mas preferiam servir a deuses que não podiam fazer nada por aquele povo. A partir do momento em que a igreja olha para o mundo e deseja ser governada pelo mundo, ela está correndo um grande risco de perder a sua salvação. A partir do momento em que nós olhamos para o mundo e desejamos o que o mundo tem, nós corremos o risco de nos afastar da presença de Deus. E é isso o que a lição da mocidade trouxe essa semana, quando nós deixamos de ter a nossa fé avivada em Deus e deixando com que ela pereça. Israel estava passando por um tempo onde a fé deles em Deus estava diminuindo dia após dia. A partir do momento em que eles olham para fora e dizem que querem o de fora, eles estão expulsando Deus do centro da sua vida. A partir do momento em que nós olhamos para fora e almejamos aquilo que o mundo tem, nós estamos expulsando Deus da nossa vida. Quando nós paramos para refletir, nós temos que pensar: será que vale a pena trazer o que é de fora aqui para dentro? Será que vale a pena eu desejar aquilo que o mundo oferece? A palavra de Deus deixa bem claro que tudo que o mundo tem é bom aos nossos olhos, que tudo que o mundo tem é bom à nossa carne, que tudo que o mundo tem é algo que pode nos satisfazer por algo momentâneo. Mas a palavra de Deus também alerta que tudo que o mundo tem, com o mundo perecerá, mas aquilo que vem de Deus, quando esse mundo passar, continuará em nossas vidas, se nós não abrirmos mão disso pelo aquilo que o mundo oferece. O que Israel não sabia naquele tempo é que o que eles estavam almejando do mundo era algo passageiro. O que Israel não sabia é que o que eles estavam buscando naquele momento era algo que não iria durar para sempre. O que Israel não sabia é que o que eles estavam buscando naquele momento era aquilo que faria com que eles um dia chegassem ao fim como nação. Eles ainda não faziam ideia do erro que eles estavam cometendo. Mas nós, como cristãos da atualidade, temos que olhar para os erros daquele povo e dizer: não importa o que o mundo esteja oferecendo lá fora, eu vou me apegar com aquilo que eu já tenho aqui dentro. Não importa aquilo que o mundo venha me entregar, eu não quero nada que não venha do meu Deus Todo-Poderoso. Não importa os prazeres que o mundo tenha a me entregar, tudo o que eu quero é estar debaixo da vontade do meu Deus. Só que Israel decidiu continuar pedindo um rei a Deus. E Deus olha para Samuel e diz: Samuel, você não fique triste, porque antes deles rejeitarem a você, eles já rejeitaram a mim. Imagine um dia Deus olhar para mim, olhar para você e dizer: você me rejeitou. Todos os dias, quando nós acordamos, temos que dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, me dê força, Senhor, me dê vigor, Senhor, faça com que durante esse dia, em momento nenhum, eu venha te rejeitar. Porque muitas vezes nós rejeitamos a Deus sem nem sequer percebermos. Muitas vezes nós estamos perambulando neste mundo que nós temos que viver nele, e o mundo começa a oferecer coisas pequenas à nossa vida que naquele momento parecem ser inofensivas, mas nós estamos rejeitando a Deus quando nós aceitamos as coisas do mundo. Se
se nós não abrirmos os nossos olhos e não olharmos com atenção a tudo aquilo que está acontecendo lá fora, nós corremos o grande risco de sermos contaminados com coisas pequenas e assim rejeitar a Deus. Israel não sabia, mas aos poucos eles foram contaminados com aquilo que os outros povos tinham. Porque eles olhavam para os outros povos e eles queriam o que os outros povos queriam. Eles olhavam para os outros povos e almejavam o que os outros povos tinham. E deixavam de receber o que Deus tinha por estarem rejeitando ao Senhor. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus tão benevolente. O nosso Deus, Ele é um Deus tão amoroso que Ele não abre mão de nenhum de nós. E Ele não abriu mão de Israel simplesmente de uma hora para outra. Mas Ele fala através de Samuel: se vocês querem um rei, eu posso entregar um rei, mas vocês precisam saber o que vai acontecer se eu entregar um rei a vocês. Deus havia avisado a eles das consequências das suas escolhas. Deus havia deixado bem claro: se vocês quiserem um rei, esse rei irá governar sobre todos vocês. As suas terras poderão ser tomadas pelo rei, as suas plantações poderão ser tomadas pelo rei, as suas filhas e os seus filhos poderão ser tomados pelo rei. O rei poderá mandar na sua vida, o rei poderá te expulsar da sua casa. Mesmo assim vocês querem, e eles disseram: eu quero. Quantas vezes o Espírito Santo não nos alerta da consequência dos nossos pecados e mesmo assim nós vamos lá e praticamos? Quantas vezes Deus não olha para nós e diz: tome cuidado com o que você está desejando, e nós simplesmente ignoramos o aviso de Deus e fazemos conforme a nossa vontade? Perceba que antes do homem pecar, lá no Gênesis, Deus já havia alertado: se vocês comerem, vocês morrerão. Veja que quando Caim estava tentando contra a vida do seu irmão, Deus alertou a ele dizendo: se você deixar com que o pecado te domine, você será dominado por ele. Da mesma maneira, Deus olha para nós nos dias de hoje e diz: tome cuidado, porque se você fazer os desejos do seu coração, se você fazer os desejos da sua carne, se você fazer os desejos dos seus olhos, vocês poderão trazer contaminação para a sua vida, e talvez seja tarde demais para vocês se recuperarem. Quantos homens e mulheres de Deus não pereceram por terem feito uma escolha errada? Quantos homens e mulheres não deram ouvidos ao que o Espírito Santo estava alertando e trilharam um caminho de pecado? Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu conheço vários que um dia estavam perante a presença de Deus, vários que choravam perante a presença de Deus, vários que falavam em línguas perante a presença de Deus, mas ouviram os prazeres da carne e hoje estão afastados. Eles tentam voltar, mas não têm força. Eles querem retornar, mas não têm força. Não podemos deixar de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem alertado aos nossos corações. Porque saiba que se um dia você cair, não foi por falta de aviso, porque Deus não abre mão de qualquer maneira daqueles a quem Ele ama. A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele não se alegra com a morte do ímpio. Imagina com a morte daquele que um dia já foi seu filho. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo às nossas vidas. É por isso que temos o Espírito Santo habitando dentro das nossas vidas, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso suporte que está disponível a qualquer momento, mas Ele só vai ter validade na nossa vida se nós escutarmos o que Ele tem a nos dizer. Deus havia alertado Israel de todas as consequências, mas mesmo assim eles quiseram continuar implorando um rei ao Senhor. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus tão amoroso que mesmo Ele sabendo que a nossa escolha vai ser uma escolha errada, Ele deixa que nós venhamos escolher. Um dia eu estava conversando com a mocidade e eu disse a ele: será que vocês queriam ser 100% controlados por Deus? E todos eles responderam que sim. E eu disse a eles: vocês estão mentindo, porque vocês não querem ser 100% controlados por Deus.
O ser humano, ele precisa de liberdade. O ser humano precisa saber que ele tem a opção de escolha. Se fôssemos totalmente controlados por Deus, nós iríamos nos rebelar contra Ele. Porque um dia a gente ia querer ir por um lado e Deus não iria deixar, e nós iríamos começar a sentir raiva de Deus. Como é que eu quero fazer uma coisa e Deus não deixa? A verdade é que quando Deus entrega o livre-arbítrio ao ser humano, Ele sabia que seria algo necessário para que nós pudéssemos verdadeiramente ser verdadeiros cristãos. Então Israel, eles podiam escolher o caminho que eles iriam trilhar, e assim eles escolheram. E Deus, como Deus todo amoroso, disse: se é assim que vocês querem, é assim que vai ser. Mas uma coisa que nós temos que nos atentar nos dias de hoje é tomar cuidado com o que nós pedimos a Deus. Porque muitas vezes nós pedimos tanto e Deus sabe que aquilo é errado, mas Ele permite que aconteça porque nós simplesmente estamos pedindo. Muitas vezes Deus não tem preparado aquilo para você naquele momento, mas você pede tanto a Deus que Deus fala: se você quer, então assim vai ser. E muitas vezes as coisas não saem da maneira que nós queremos, e nós até queremos questionar a Deus o porquê que Ele permitiu. Por exemplo, quantos relacionamentos não começam de uma maneira linda, maravilhosa, mas no meio do caminho acabam se quebrando, porque não era da vontade de Deus, mas você tanto pediu que Deus assim permitiu. O emprego que você tanto pede a Deus não é aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, então você entra naquele emprego e você percebe que não é aquilo que vai te satisfazer, e muitas vezes você está sobrecarregado, você está cansado, você não tem mais nem tempo para ir para a casa do Senhor, mas foi você que pediu aquilo. E nós olhamos para Deus e questionamos o porquê que Ele permitiu. A verdade é que Deus vai fazer sempre de acordo com a nossa vontade, mesmo Ele sabendo que nós podemos quebrar a cara lá na frente. Sabemos que os melhores planos provêm dEle, mas sabemos também que nós podemos escolher o caminho que nós devemos seguir, mas temos que trabalhar em conjunto com o Senhor, dizendo: Senhor, é esse o caminho que eu quero, mas diga a mim, é esse também o caminho que o Senhor quer para a minha vida? Não tinha nenhum problema em Israel perguntar ao Senhor se Deus podia enviar um rei a eles, mas eles tinham que primeiramente perguntar: Senhor, você quer enviar um rei até nós? Mas eles não perguntaram a Deus se era da vontade deles, simplesmente pediram um rei. E quando eles insistem pedindo rei ao Senhor, eles cometeram mais um grande erro. Deixaram de confiar inteiramente nos planos que Deus tinha para a vida deles. Deixaram de confiar nos planos que Deus tinha para aquela nação. Se Israel tivesse perguntado ao Senhor se era da vontade dele, o Senhor teria dito não. Eles não teriam tido um rei, e talvez eles não tivessem passado por tudo que eles passaram. Se eles tivessem continuado confiando em Deus, talvez a nação de Israel continuasse tão forte quanto era naquele tempo. Talvez se eles tivessem continuado confiando nas promessas de Deus, eles não teriam sido dominados como eles foram futuramente. Mas eles quiseram um rei. Então Deus fez conforme a vontade que eles queriam. Se vocês querem, assim eu vou fazer. E como é que Deus levantaria um rei se não era da vontade dele? Então temos que nos atentar à voz do Senhor que ecoa no nosso coração, para que não venhamos pecar de maneira demasiada, mas sempre fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. O erro de Saul foi ter deixado de ouvir aquilo que Deus tinha a falar a ele. Se nós estamos aqui, mas não pedimos o direcionamento ao Senhor, estamos simplesmente perdendo tempo. Se nós estamos aqui, mas não andamos conforme os planos de Deus para a nossa vida, nós estamos perdendo tempo. Porque nós vamos andar e não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso que nós venhamos conhecer a palavra de Deus. É preciso que nós venhamos conhecer a voz de Deus. É preciso que nós venhamos buscar sentir a presença de Deus. Porque quando nós buscamos conhecer a palavra, quando nós buscamos ouvir a sua voz, quando nós buscamos sentir a sua presença, não há maneira de você
nos alerta dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento, e muitos deixam de obedecer a Deus por não conhecerem a sua palavra. Uma das coisas mais preciosas que Deus pode nos ensinar é confiar e esperar nele. Se Israel tivesse continuado confiando em Deus, se Saul não tivesse deixado de ouvir a voz de Deus, se nós não deixar essa mania errada que nós temos de ignorar o que Deus tem falado e querer fazer conforme a nossa vontade, nós não vamos usufruir das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas.